Agora a bola é com o André. Então, à vontade. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Para quem já é acostumado aqui com nossos eventos, já sabe que a gente sempre tem que trazer às sextas-feiras algumas pessoas. E hoje a gente conseguiu trazer uma presença extremamente ilustre aí da nossa comunidade de desenvolvimento, né? E que é a Loiane. Então, Loiane, bem-vinda. E é isso, hoje vai ser o padrão que a gente tem todas as sextas-feiras, né? Então vai ser um bate-papo bem aberto, onde as pessoas podem conversar, podem mandar no chat, então fiquem à vontade. E basicamente é isso. Laiane, as apresentações. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo e obrigada aí pelo convite de estar aí com vocês, né? Passar uma hora e meia aí com vocês. É isso, é uma honra. E vamos lá. Laiane, eu agora vou começar com as perguntas aqui. Já é uma pergunta que eu ficava pensando na minha cabeça. Me conta, me fala um pouquinho da tua história, pequena Loiane ali, onde foi que você viu que o mundo da tecnologia, como é que você se apaixonou por isso e veio para cá? Bem, meu primeiro contato com tecnologia, assim, com esse mundo de programação, algoritmos, desenvolvimento mesmo, foi na faculdade. Eu fiz ciência da computação, né? E isso foi. Comecei a fazer as contas aqui agora, né, gente? Tem um tempo, isso já. 2004. 2004 que eu comecei a fazer a faculdade. E em 2003, eu estava estudando para fazer vestibular, né? Só que eu queria fazer direito. E aí, falta, assim, na metade do ano mesmo, né? O vestibular era geralmente dezembro, janeiro, né? Então, ali, metade do ano, eu desisti de fazer direito. Eu gosto muito de história, gosto muito de geografia, mas eu não gosto da decoreba que vem para poder passar nesse tipo de prova. Eu gosto mais da questão das coisas históricas mesmo. E, assim, eu sempre gostei também de física, matemática, e decidi fazer alguma coisa na área de exatas, porque para mim era mais divertido, mesmo ter que ficar ali naquelas fórmulas todas, né? Mas para mim essa parte aí era mais divertida, e aí eu decidi fazer alguma coisa na área de exatas. E na hora de escolher o curso, né, na área de exatas, só tinha curso assim, né? Engenharia mecânica, engenharia civil, né? Lembrando nessa época, gente, a gente não tinha acesso à internet para pesquisar nada, né? A gente os panfletinhos que eles davam na escola, ou uma palestra que eles davam na escola sobre carreira. Então, assim, eu era muito ignorante mesmo em relação a esses tópicos. E aí eu vi a lista de profissões da área de exatas. E nessa lista, né, além da civil, mecânica e tal, eu vi engenharia da computação e eu vi ciência da computação. Eu estava até comentando com outra pessoa essa semana também que um dos motivos de eu ter escolhido ciência da computação e não engenharia da computação, porque eu achei o título de cientista da computação, né, que você vira bacharel cientista da computação, eu achei mais chique, achei mais bonito, e esse foi o motivo de eu ter escolhido ciência e não engenharia. E a área da computação em si, o que eu escolhi foi por conta de gostar de ficar no computador, né? Assim, gostava de sentar e ficar no computador. Na época a gente tinha o quê? Acesso a Mirk, chat da UOL, né? Para quem é um pouquinho mais velho aí vai. Nossa, você quer tecer? Quer TC, MSN e ICQ veio um pouco depois, né? Nossa. Mas, mas foi bem nessa época aí. E eu pensava, para você ver meu nível de ignorância, eu pensava que eu ia aprender a consertar computador na faculdade. Então, eu vou fazer ciência da computação, vou aprender a consertar computador. E foi assim que eu entrei nessa área aí de, da computação, né? E na faculdade, né, uma matéria que a gente tem logo no primeiro semestre, que é a parte de algoritmos, eu tive muita dificuldade, porque eu não sabia, não fazia ideia. Para mim, assim, eu nunca tinha parado para pensar como é que um computador funciona, como que as coisas são feitas no computador. Para mim, aquilo tudo ainda era meio místico, meio mágico, assim, sabe? Quando você abria
Word, Excel, o Paint, Paintbrush, né? Os programas que você usava ali. Então, era tudo muito mágico. Então, ter sido exposta para esse mundo de algoritmos, para mim, foi muita dificuldade no começo, né? Aí eu decidi estudar bastante para poder tentar entender aqueles conceitos. E aí depois eu acabei me apaixonando e continuei, tô aí na programação até hoje. Que legal. Então, era aquela época que os pais queriam que o filho fosse ou advogado, ou médico, ou engenheiro. Aí você, engenheira não, eu vou ser cientista. Eu quero ser cientista Cientista, mais aqui, chique, não é? mais bonito. E me conta, para você, dentro da carreira profissional, qual foi, assim, o teu maior desafio que você viu que, nossa, porque com certeza você deve ter passado por algumas, aquelas dificuldades que a gente passa, síndrome do impostor, entre outras coisas. Onde é que você viu e como você conseguiu passar por isso, dar a volta por cima? Então, eu sou uma pessoa muito teimosa, né? E quando eu sou apresentada assim um desafio, eu vou fazer de tudo para eu conseguir passar aquele desafio, né? Então, sempre quando eu tive dificuldade em alguma coisa, existe aquela, tem uma curva, eu esqueci o nome dessa curva, mas a gente fala muito sobre isso na psicologia e principalmente quando a gente está lidando com times e projetos novos, que tudo, sempre quando você está começando a fazer uma coisa nova, você fica animado, né? E porque é um novo e, poxa, projeto novo, uma empresa nova, tudo e tal. E aí depois, quando você começa e você tá fora da sua zona de conforto, é o. é, é, você começa uma fase chamada storming, né? E nessa fase do storming, que você tá levantando todas as ideias, você começa a ver tudo aquilo que você não sabe e começa a bater uma frustração muito grande, porque você tá fora da sua zona de conforto, né? Você é uma coisa desconhecida. E às vezes vem um pouco da frustração de você não conhecer aquilo, ou não saber como lidar aquilo. E isso é normal para todo mundo, né? Só que depois de um tempo, quando você consegue passar pelos dos desafios, né, que você começa a aprender sobre aquele determinado assunto, meio que volta para sua, aquilo se torna a sua zona de conforto, né? E aí vem o que a gente fala de performing, né? Você já sabe tudo que você tem que saber, e aí é só você, é questão de você fazer aquilo. Então, eu, como eu sou uma pessoa muito teimosa, sempre quando eu chego aí nessa fase do storming, principalmente, eu fico frustrada, e só que para mim essa frustração é meio que você meio que jogar a gasolina na fogueira, sabe? Você dá combustível ali para poder continuar. E eu sempre tento aplicar isso em qualquer coisa aí da minha vida. E meu perfil meio que sempre foi esse. Sobre a parte né, síndrome do impostor, acho que isso é comum também com qualquer pessoa, né? E eu tava falando também com outra pessoa esses dias sobre isso, que sempre quando eu passo por isso é uma coisa, gente, eu a cada mês, a cada 2 meses, né, vem aquela semana que bate a bad, assim, né, e você se sente muito mal, fica meio deprê, assim, bem para baixo mesmo. E eu acho que é importante você ter sempre uma rede de apoio para isso, né? No meu caso aqui, como, né, eu tenho meu esposo e ele é uma pessoa que geralmente que me puxa para cima de novo, né? Às vezes lembra, né, do que tudo que eu já passei, das coisas que eu já consegui, né, os desafios que eu já consegui completar, as coisas que já conquistei. Então, eu acho que isso é sempre importante você ter meio que uma rede de apoio para quando você passa sobre, né, tem uma crise de impostor ou não tá acreditando em você mesmo, assim, é uma pessoa para te ajudar a sair dessa, mas acho que super comum aí, principalmente na nossa área, né, que a gente tem muita coisa nova sempre para poder aprender, é meio que comum, pelo menos eu acho. Sim, sim. O pessoal aqui do chat já mandou algumas coisas.
Eu adoro o nome dela, que ela sempre faz um negócio suco de laranja, que é Ângela, né? Ela bota suco de Ângela, mas fica laranja. Então, é Dunning-Kruger Effect, eu acho que é o nome Isso da mesmo. curva que você falou. Isso E a aí. Camila fez uma pergunta bem legal, que até eu fiquei curioso também. E qual foi a sua técnica que você utilizou para poder aprender algoritmos? E como foi esse ingresso na área de educação em tecnologia, como os cursos, a questão dos livros, né, que você fez? São muito bons, por sinal. Obrigada. A parte de algoritmos, e isso foi na faculdade, né? Primeira prova, eu tirei nota muito baixa. E eu sempre fui meio CDFzinha, então pra mim tirar nota baixa era o fim do mundo. E de novo, aquilo pra mim se tornou um desafio para eu conseguir, né? Então você era daquela que ficava 9.8, aí você, professor, 9.8, isso aqui era pra ser 10. Exatamente, eu ficava Entendi, pé da entendi. vida quando só tirava um 9.8. Mas enfim, então, a minha primeira nota baixa foi na faculdade, que eu tirei, acho que foi 6,5 nessa prova de algoritmos. Eu nunca tinha tirado nada, assim, 7,5 pra mim eu já tava morrendo. E eu decidi estudar. Assim, naquela época, eu comecei para uma turma de manhã, né? Eu estudava de manhã, eu fiz os 2 primeiros semestres pela manhã, né? Eu tinha o privilégio de não trabalhar aí durante o primeiro ano da faculdade. E o que eu fazia, e como eu não tinha internet em casa, então eu só fui ter internet, acho que a partir do segundo semestre, assim, uma internet de escada aí bem meia boca. Eu ia tinha um laboratório na faculdade, né? E eu ficava pesquisando listas de exercícios de algoritmos. Naquela época, o que a gente tinha de material disponível na internet eram sites de faculdades, principalmente faculdades federais, né, faculdades públicas, que postam, né, tem aquela página da matéria online. E eu tinha também um site, eu nem sei se existe mais ainda, que é o Apostilando. Não lembro se era apostilando.com ou apostilando.com.br, que tinha apostilas gratuitas da internet. E foi nesse site que eu achei uma apostila da Unicamp sobre lógica de programação, de algoritmos, que tem o fluxograma, tudo assim, né? E eu baixei aquela apostila e ia também nas listas de exercícios e pegavam provas de outras faculdades. Eu copiava, porque, né, imprimir era uma coisa muito caro. E como eu não tinha computador em casa, não podia salvar no disquete, né, para poder levar para casa e abrir em casa. Então eu copiava os exercícios pro caderno e ia para casa e tentava resolver os exercícios. Então acho que nesses primeiros 6 meses, eu passava cerca de 3 a 4 horas por dia estudando. E aí na segunda prova eu consegui já melhorar minha nota, fui para 8, e a última prova do semestre eu consegui tirar um 10. Mas assim, foi progressivamente. Assim, quanto mais eu estudava, eu meio que entendia as coisas, mas não fazia muito sentido. Mas foi mais pro final do semestre, quando eu tinha praticado muito mais, né? Principalmente quando você vai aprendendo algoritmos, a complexidade vai aumentando e você passa a utilizar as outras coisas que você está utilizando, que você aprendeu, né? Por exemplo, se você vai estudar sobre vetores, você já aprendeu questão de laços de repetição, né? O for e o while. Então, você acabava repetindo muito aquilo que você já tinha praticado antes e praticava mais ainda. Então, isso que me ajudou bastante, né, a aprender essa parte de algoritmos. Em relação à questão de entrar nessa área, né, de compartilhar, fazer aulas, blogs, livros, quando eu estava terminando a faculdade, eu já trabalhava aí nesse caso, né? Já estava no meu segundo emprego. E isso foi no último ano da faculdade. Eu achava sensacional, porque eu tinha uns amigos na época que tinham os blogs, né? fulano.com.br, né? ciclano.com. E eu achava isso o máximo. E eu queria muito ter um loiane.com, por exemplo. E aí eu pesquisei bastante, aprendi sobre questão de hospedagem de sites, né? Conheci o WordPress para poder criar um blog. Fiquei estudando isso sobre uns 2 meses e aí lancei o meu blog. E naquela época eu comecei a documentar as coisas que eu tinha
eu tinha estudado para fazer o estágio, eu comecei, acho que minha primeira série de posts foi sobre XML em Java. E depois que eu saí do Espírito Santo, assim que eu me formei, eu saí do Espírito Santo e fui para Campinas, em São Paulo. Eu comecei a trabalhar na IBM, e lá na IBM era para uma conta internacional, né? Era para trabalhar num projeto aqui para os Estados Unidos. E aí eu senti mais necessidade também de praticar inglês. Eu comecei também a escrever coisas em inglês de blog, até que surgiu o convite para poder escrever o livro. E aí, depois que eu escrevi o livro, as pessoas da comunidade aqui no Brasil, o livro foi escrito em inglês, né? E aí o pessoal aqui do Brasil deu aquele puxão de orelha, né? Poxa, você é brasileira, tá escrevendo material para fora e a gente não tem esse tipo de material em português. E foi aí que surgiu criar o canal do YouTube com um curso de XJS na época. E, né, acabou se tornando aí o tipo de mídia que a gente consumia mais, mas eu fiquei muito tempo com blog também. E tô aí até hoje, gente. Aí a gente vai continuando. E tô fazendo isso tem 10 anos, né? Então meio que se torna aí parte de você e já faz parte do cotidiano. Que além do YouTube, né, você também tem o site, que é o Loiane, o Training, né, que você tem os treinamentos lá que você também dá. Mas me conta, quando você foi pegar especificamente algoritmos, então você pegou ali o Big O, você foi para algoritmos, como é que tu estudava? Tu fazia aquilo na mão mesmo? Tu ia para o código? Como é que você estudava? A tua forma de estudo nesse sentido? Porque a gente sabe, a gente brinca, né, hoje em dia que quando a gente vai estudar a estrutura de dados, por exemplo, eu até estava falando com os amigos meus, eu falei assim, que a gente estuda estrutura de dados para fazer testes técnicos, basicamente. E então, como é que você estudou? Como é que era teu dia a dia nisso? A parte de algoritmos foi tudo na mão. Nessa época eu não tinha computador em casa ainda, fui ter depois só. E até na faculdade mesmo, então eu aprendi com Portugal, não foi com nenhuma linguagem assim de primeiro, então foi em Portugal, escrevendo tudo, um pedaço de papel no caderno, né? Você não sabia se compilava ou não, o negócio aí pela lógica, para ver se a lógica do programa estava certo, né? E aí foi no segundo semestre que aí a gente foi e aprendeu com Pascal. Então, a parte de algoritmos 2, que você já aprende sobre tuplas, né? Que é a parte de registros, que a gente já viu com Pascal, e aí foi com estrutura de dados também com Pascal. Na época, tinha muitos eventos, assim, muitos não, um evento anual que acontecia em Vitória, que era a Escola Regional de Informática, que é organizada pela SBC, né? Que é a Sociedade Brasileira da Computação. E junto com a SBC teve o encontro do ESJUG, que é o grupo de usuários Java lá do Espírito Santo. E as empresas da região também, elas estavam utilizando Java. Isso na época era Java 4, né? A gente estava indo para o Java 5. E Java 5, gente, foi um hype na época, porque tinha muita coisa bacana, assim, para quem desenvolve, né? Existiam revistas, né? Então você via na banca de revista lá Java 5 as novidades sobre os collections, né? Que é o array list, o list que a gente usa hoje em dia, né? A gente nem liga mais para isso, mas na época foi bem hype mesmo. E por ter essa questão de Java, né? Os próprios professores da faculdade, eles estavam querendo passar para Java também. Eu só ia ter Java, acho que no quinto período, quarto ou quinto período, que aí ia ver sobre a parte de orientação a objetos. E aí uma professora, ela sentou com a gente, né? Ela ia formar um grupo de estudos para ela poder aprender Java também, porque aí acho que no próximo semestre ela já ia começar a dar matéria com Java, então tinha que aprender a sintaxe, né? Como que funciona e tal. E a gente começou a estudar com ela também. E aí a gente ficava um tempinho a mais, né? Sempre depois da aula aí, para poder estudar. E ela passava projetos para a gente tentar fazer em casa. Inclusive, o projeto final do grupo de estudos, né? A gente fez esse grupo de estudos aí por um pouco menos de 6 meses. Foi um jogo da forca. E eu coloquei esse jogo da forca lá no meu GitHub também, que é para sempre lembrar. O código é horrível, horrível, horrível. Mas, assim, aquele primeiro projeto que você consegue fazer, você sente o orgulho, né?
Mas e é uma É o coisa seu primeiro bacana filho. exatamente. Mas é legal você ver, né, o quanto que você conseguiu evoluir. Então, eu acho importante, principalmente a dica para o pessoal que tá começando aí, coloca tudo no GitHub, gente. Pode estar feio, não importa. Mas daqui a uns anos, quando você já tiver, né, um pouco mais de tempo de carreira, você volta e olha para aquele código, você consegue ver a sua evolução. Isso é uma coisa aí que eu acho bem, bem bacana. E aqui dentro do Discord, eu sempre tô brincando aqui com o pessoal, até com o Gladson, né? Que a gente sempre diz que Java é lindo, é maravilhoso e a gente tenta converter as pessoas pro Java, né? E me fala, de onde é que veio a paixão então pelo Java? Eu vi que você foi só o Java no quinto período, passou pelo Pascal, provavelmente você passou pelo C, enfim. Mas de onde é que veio o Java? Porque a gente vê que você hoje são duas bases. Você tem o Angular, né? Que você pega ali o TypeScript e você tem o Java. Mas de onde é que veio o Java? Foi desse grupo de estudos, né, que foi o primeiro contato, e a escolha do Java em si foi justamente pelas empresas ali da região estarem utilizando Java. Então, a gente tinha estágios e empregos, né, utilizando Java. Então, esse foi um dos motivos por ter escolhido. E quando eu fiz minha primeira oportunidade, né, de emprego e estágio, foi como desenvolvedora Java. E aí eu não parei mais, assim, Java tem bastante coisa, né? Não sei tudo até hoje, não vou saber, Java é o né? universo. É um universo muito grande, então você escolhe as poucas coisas que você aprende, para você precisa fazer, né? Para fazer o seu trabalho, aprender para fazer o seu trabalho. Mas foi daí que veio a paixão. Mas Java é muito bom, gente. Tem muita oportunidade de emprego, assim. Você tem aquela curva de aprendizado que é um pouco longa no início, justamente por Java ter muito de PO, né, de programação orientada a objetos. Mas está mudando muita coisa. O Java está evoluindo muito recentemente, então é uma linguagem assim que, ó, show de bola aí para quem quer começar a entrar na área. É muito bom, é muito bom. E eu tava até brincando que normalmente quando eu vou fazer alguma entrevista para algum desenvolvedor lá na empresa e ele me fala assim, eu sou desenvolvedor de Java Desktop, eu quase me levanto, dou um abraço no cara, que é uma mosca branca, é uma raridade. É uma pessoa Então, guerreira. esse é guerreiro, o cara é batalhador. E aí, pessoal, deixa eu abrir aqui pro pessoal. Alguém tem alguma questão para perguntar aqui, gente? Pode abrir o microfone, viu? A Loiana é gente boníssima aqui, ela vai falar com vocês. A ideia do evento é que vocês falem com ela, que vocês conversem, não fiquem só ouvindo, não. Que não é podcast, não. E aí, alguém tem Eu alguma tava vendo pergunta? um vídeo dela aqui no YouTube sobre funções synchroneges no Java. Aí eu lembrei que ela tá no Discord hoje. Eu vim aqui e vocês estavam falando de Java. Isso aqui não sai da minha vida, que horror, cara. Java é lindo, pô, vem pro Java. Vou converter todo mundo aqui pro Java. E aí, pessoal, alguém tem alguma questão para falar? Uma pergunta? Nada? Quando que começa a sessão de falar mal do PHP? PHP. Boa, boa. Qual é a sua visão sobre PHP, Loi? Fala pra mim. Você falou que mexeu com o WordPress ali, eu sei que você deve ter alguma paixão ali guardada. Sei que você tem alguma coisinha ali no fundo do baú. Acho que paixão não seria a palavra certa, não. Mas o PHP, meu conhecimento é muito, muito básico. Foi justamente por conta do WordPress. E quando eu escrevi acho que foi meu primeiro livro, acho que todos os exemplos que eu precisava de alguma coisa de back-end, eu peguei PHP para fazer. Porque era simples, né? Era código bem enxuto. Foi PHP, mas assim, foi a minha única experiência com PHP, mas eu sei que Brasil tem uma comunidade bem grande, né? Então, principalmente acho que com Laravel, não sei se é assim que se fala, Sim, mas Laravel. Laravel é uma comunidade bem grande também, né? Gente, se paga as contas, é lindo. Exato. Pagando as contas, pode ser o que for. Tá, então Exatamente. acho que ninguém. Deixa eu ver aqui. Eu quero falar, André, rapidinho. Quer falar? Claro, Uhum. vontade. Primeiramente, fico muito feliz, eu fiquei até enchi o saco do André, várias vezes perguntei para ele, e da Camila. Como que você se sente? Você é uma referência, né? Você esperava que você fosse essa referência, sim, e ainda mais por ser mulher também.
né. Eu acho que quando eu comecei a estudar, assim, eu ficava procurando referências de mulheres programadoras, e eu não achava, e eu te achei e acabei comprando seus livros, virei, tipo, sua fã mesmo, porque são poucas mulheres que conseguem engajar e você achava, você esperava que fosse ter essa repercussão na sua vida ou não? Não, isso, assim, de forma nenhuma, né? Quando eu comecei com o meu blog, acho que o primeiro mês teve menos de 100 visualizações. Isso foi em janeiro de 2009. Janeiro de 2009. Então teve menos de 100 visualizações, foi basicamente o pessoal, olha gente, eu fiz um blog, clica aí, entra, né, e vê, me fala o que vocês acham. E depois que eu criei o blog em inglês, aí o blog em inglês ele teve um pouquinho mais de alcance. Mas assim, tudo que eu fiz até hoje, assim, até os vídeos de YouTube, tanto que se o pessoal que já tá acompanhando o canal há muito tempo, já deve ter percebido, assim, eu não faço vídeo de clickbait ou vídeo para ter visualização. Eu gosto de fazer vídeos que eu gostaria de consumir, né? Sempre conteúdo que eu gostaria de consumir, que eu gostaria de ler ou de assistir. E que seja útil para mim também ao mesmo tempo, né? Porque é bem diferente quando você tem isso, faz a parte de criação de conteúdo é, na internet, assim, como trabalho, né? Principalmente essa parte de YouTube e Instagram, para ter visualização, do que quando você faz alguma coisa assim que é só por fazer a si mesmo. Então, essa questão do canal crescer assim também, isso foi uma coisa que eu nunca imaginei. E assim, eu faço isso porque eu realmente gosto, né? Tanto que eu tenho meu trabalho, que é o meu trabalho que paga as contas e tal. YouTube não é fonte de renda para mim, tá muito longe de ser fonte de renda, né? Eu acho que eu consigo pagar minha conta, a conta de energia aqui de casa eu consigo pagar com Com o YouTube. a, com a monetização do YouTube, que é basicamente para manter o site no ar, né? Que é muito, muito pouco mesmo. Mas assim, eu realmente faço porque eu gosto mesmo. Então, não. Essa questão de acharem meio que você é referência também isso é subjetivo, né? Que eu não me acho referência de nada. As pessoas que estão falando aí. Vocês estão por conta e risco de vocês. Mas normalmente quando a gente tem alguns cursos que a gente falava, ó, cara, tem o curso da Loiane lá no YouTube, é gigantesco, cara, tem tudo ali, vai lá dar uma assistida aqui, ali, vai lá que é sucesso. Aí o cara tá começando a codar com Angular com Java. Você não acha tantos cursos assim prontos já de forma gratuita de Java com Angular, e daí você vai no YouTube e tem lá um curso gigantesco ensinando isso. Então, é bem legal. A Nayane, ela queria te perguntar, queria falar uma coisa contigo também. Nayane? Aí? Oi, boa tarde. Tô aqui. Vocês me ouvem? Sim, te ouvimos. Boa tarde, pessoal. Oi, Loiane. Eu não sei se eu consigo ativar a câmera. Tá. Não, acho que Acho que aqui não não, né? consegue. Não, Ah, cada da quantidade de pessoas na sala. então tá bom. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer você, Loiane, porque eu tô na área da tecnologia há pouco tempo. Eu fiz transição de carreira. E aí eu conheci você através do livro de estrutura de dados, quando eu estava ali pegando os conceitos iniciais. E depois eu comecei a trabalhar com Angular, e aí conheci seu canal e o portal de treinamento, e me apaixonei por você, pelos seus vídeos, pela sua didática. Hoje eu sou instrutora aqui na Alura, eu gravo cursos de Angular, então assim, há uns 2 anos eu vejo você quase que diariamente. E eu queria dizer que então é uma paixão antiga e, assim, você é referência sim, eu ouvindo você falar sua história e, nossa, assim, muito incrível falando sobre síndrome do impostor e sobre ser referência e é sim, na minha antiga empresa, né, onde eu trabalhava, assim, a gente trabalhava com Angular e qualquer BO, qualquer treta, vamos no canal da Loiane, que com certeza vai ter alguma coisa lá para ajudar a gente. E você salvou nossa vida e nosso emprego muitas e muitas vezes, pode ter certeza.
Então, assim, para mim você é uma referência, uma inspiração na área, e eu quero te agradecer por todo o conteúdo que você disponibiliza gratuitamente, e é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu não sei nem o que falar. Obrigada mesmo. Eu vou pegar o gancho dela e vou falar uma coisa também, que meu primeiro emprego como dev era para eu fazer um crudezinho, era eu e meus amigos, a gente tinha que fazer um crude em Angular com Java. E a gente tem exatamente um vídeo fazendo um crude de Java com Angular lá no seu canal. E o meu primeiro emprego foi garantido muito por conta do seu curso também. Então, Que você legal. sim é referência. Ó, sabe aquele ditado? Aceita que dói menos? Então você é referência. Só aceita e que é melhor. Obrigada, gente. Não, sério mesmo. É importante, às vezes, ter esse feedback, né? De saber, às vezes, que o conteúdo é útil, porque tem dias que isso várias vezes me passa, assim, de parar com tudo, às vezes. Então, de ter esse feedback, assim, é sempre... É legal, né? Pra dar aquela motivação pra gente continuar fazendo isso. Então, obrigada mesmo. Se você Olá, parar, boa eu vou encher tarde. teu saco todo dia lá no teu Twitter. Então, nem invente. Nem inventa. Meu marido fala, ai meu Deus do céu, eu não vou fazer isso mais não, eu vou parar. Ah, uma Mas, pergunta, mas, só mas eu curiosidade minha. gosto. Teu marido também é da área de tecnologia? Eu não. Uma Não, curiosidade. ele está começando a estudar algoritmos agora, ele é da área de turismo e vai tentar fazer transição de carreira. Ele vai ficar um ano estudando e depois desse um ano ele vai ver se passa mesmo para a área de TI ou o que vai fazer daí. Ah, Vai contigo ver. tendo professora, cara, o cara consegue em 6 meses. 6 meses o cara Não, tá empregado. não tá aprendendo comigo, não, tá? Botei ele para fazer os cursos do Guanabara, porque, né, outra pessoa, porque já fica comigo o dia inteiro, né, dentro de casa. Passamos uma pandemia aqui junto, já preso dentro de casa. Então, né, tem que. Ainda vendo o vídeo da esposa, ensinando estrutura de dados. Aí vai tirar dúvidas com a esposa. E aí, tá. Dúvida Não eu sai da vida do ajudo. cara. Mas outra coisa não. Tem algum Olá, boa rapaz que tarde. ia falar alguma coisa? Boa tarde. Primeiramente, saudações, Vitor, saudações, Loiane. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo evento aí de confraternização. Eu queria me somar à Nayane aí nos elogios à Loiane, né? De fato, a experiência e a senioridade dela, juntamente com o conteúdo de qualidade que ela colocou no YouTube, disponibilizando conhecimento, compartilhando, né? Realmente é algo que faz a gente gostar cada vez mais desse ambiente, das pessoas que compõem a área de tecnologia, né? Então, de fato, ela é uma inspiração para todos nós. E eu também sou da geração dela, também sou uma pessoa de mais idade e lutando aí para a questão de migrar de carreira, aplicar tecnologia na minha área de trabalho, né? Então, certamente, referências como a Loiane fazem com que a gente continue firme aí no processo de aprendizagem. Somado a isso, eu gostaria de perguntar para ela como é que ela tem visto ao longo desses anos, então, a questão da tecnologia, da programação em si, né, frente a essas automações que têm vindo, da época que se fazia algoritmos no papel e na caneta, né, e hoje em dia, basicamente, tu manda o computador fazer alguma coisa, ele já traz a linguagem pronta. Como é que você tem visto no médio prazo, né, já que não podemos falar em longo prazo no mundo caótico que a gente vive, a questão da evolução da tecnologia? Loiane, um grande abraço. Obrigada aí de novo, pessoal. É, enfim, tem umas coisas assim, acho que principalmente sempre quando tem coisa nova em mercado assim, nem sempre tudo que a gente está vendo de novidade são coisas que vão acabar sendo adotadas, né? A gente, por exemplo, tem essa questão toda do metaverso aí nova, né? Foi um hype enorme em relação a isso, mas a adoção ainda não tá lá ainda, né? Acho que como era esperado. Então, se realmente vai dar certo, se vai bombar ainda tem chances, né? Mas tudo vai depender aí da adoção. Então, assim, tem muita coisa na nossa área, tem sempre realmente muitas coisas novas e
Depende muito, acho que a gente, como, né, como profissionais da área, a gente sempre tem que ficar atento a essas coisas, porque isso podem ser oportunidades novas, né, para você se desenvolver como profissional, para você aprender ou conseguir emprego, né, essas coisas assim. Então, isso é uma coisa que a gente sempre precisa ficar de olho. Frameworks novos, né, ou linguagens novas aí que estão sendo lançadas, a gente começa a ver a adoção pelas empresas. Então, você nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, isso é uma coisa aí, sempre ficar meio. Eu gosto de sempre ficar meio em cima do muro, assim, para saber em relação a isso. Por exemplo, o metaverso é uma coisa que eu não me aprofundei ainda, mas justamente eu não sei se o tempo que eu vou investir nisso vai valer a pena ou não no futuro. Então, é uma coisa que eu estou esperando, por exemplo, um pouquinho mais ainda para saber sobre isso, né? Porque tempo é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né, aí na nossa vida. Então, eu acho que é a moeda mais valiosa, né? Se você passa 10 minutos fazendo uma coisa, outra coisa, pode fazer é, total diferença. A gente fala muito também, muitas pessoas ficam com medo de inteligência artificial, né? Quando a gente pega, por exemplo, um GPT-3, não sei se é assim que se fala, mas aquela inteligência artificial aí que tem milhões de parâmetros. E muitas pessoas, às vezes, ficam com medo do futuro, né? Do desenvolvimento, como é que isso vai ficar. Então, assim, gente, sempre vai precisar de pessoas desenvolvendo, né? Se existem um computador apenas capaz de fazer aquilo que a gente ensina o computador a fazer, né? Até mesmo para modelos de machine learning, inteligência artificial, precisa de alguma pessoa para poder treinar aqueles algoritmos também. Então, sempre vai ter espaço para a gente. E a gente está, assim, muito, mas muito longe ainda de ser algo que máquinas vão dominar o universo, né? Como a gente vê aí nos filmes de ficção científica. A gente está muitas décadas longe aí de ser algo assim. É legal, porque esses temas sempre geram um hype enorme, né? Mas, enfim, é sempre bom ficar de olho, né? Você nunca sabe também se amanhã vai passar a ser um hype novo. Mas é sempre bom ficar de olho, mas não é nada assim que precisa se desesperar. Eu sempre tento, assim, para mim mesma, assim, para minha carreira, ver aquilo que está sendo utilizado pelo mercado, né? Principalmente, assim, quando eu estou em dúvida se eu aprendo ou não uma tecnologia nova, uma ferramenta nova, eu gosto de insights de empregos e fazer uma pesquisa e ver como que está a adoção daquilo lá pelas empresas, se as empresas já estão pedindo aquilo nas vagas de emprego. Se tiver várias empresas pedindo, assim, aí eu faço a minha decisão, beleza, se é algo que vale a pena, porque estão pedindo por aí e vai ser útil também para eu ter aí na minha caixinha de ferramentas, né? Então, mas isso são decisões muito pessoais também, né? Então, enfim. Legal. E uma coisa que a gente vê, você falou do metaverso, a gente também vê outros hypes que aconteceram, que agora deu uma diminuída, que é a questão do blockchain, né? Então tem várias coisas que ficam aparecendo aí, tecnologias. Mas assim, agora eu tô curioso, e como é que você faz, assim, você fala que você entra em sites de empresas para poder ver essas tecnologias que, enfim, e do que estudar. Então vamos, sei lá, eu vou entrar aqui no exemplo vamos falar do Java aqui, que você tem o maior domínio. Sei lá, digamos que o Spring ele solta alguma coisa nova, sei lá, algum mini framework que ele vai ter ali. E como é que você faz para dizer assim, cara, isso aqui pode ajudar aqui dentro da empresa a resolver um determinado problema, mas será que vale a pena eu investir nisso aqui? Como é que você faz? Tipo, você vai ver, porque como é uma coisa nova, obviamente as empresas elas têm um pouco de... E a gente sabe, especialmente empresas fora do país, elas têm muito medo de arriscar, né? De empresas grandes, principalmente você que trabalha num banco, sabe bem disso, que você mexer ali botar uma coisa nova é bem complicado, mandar para produção. Mas como é que você faz? Tipo, vou estudar nisso aqui porque eu acho que isso aqui vai ser sucesso. Como é que você consegue ter... Claro que a assertividade 100% você não vai ter, isso é óbvio, mas como é que você consegue se guiar nisso aí? Então, vou dar um exemplo aí, já que vocês pegaram o Java. Lá em 2016, 2017, começou a se falar muito sobre Java reativo.
o Spring ele acabou lançando um módulo diferente, que era o Spring Reactive, que basicamente todo o framework do Spring Boot, né, que a gente acaba utilizando, ele é baseado na especificação Servlets e JSP que a gente tem do Java, né, agora do Jakarta EE. Sempre teve uma questão, assim, de você conseguir escalar isso a níveis muito altos, né? De você pegar e escalar isso a milhões, bilhões de requisições aí. Então, o Java meio que ficou sempre um pouquinho para trás nisso. Tanto que existem frameworks como o Quarkus, por exemplo. O Quarkus é super rápido, né? O pessoal faz até comparação. O pessoal fala que Java é lento, gente, mas o Quarkus consegue ser mais rápido que o Node.js. Então, assim, esse Sim. negócio que Java é lento, isso daí é um mito há muito tempo que ainda roda as redes sociais, mas é mito de Facebook, né? É corrente do Zap Zap, Fake como o news. pessoal fala aí. É a É tia fake que manda nos grupos. A tia que manda nos grupos da família. Então, assim, mas essa questão mesmo de escalar e tal, o Java meio que ficava, que não é possível, né? A gente tem, por exemplo, Twitter utilizando, Netflix utilizando Java, Twitter utilizando Java e Netflix aí, ó, quantas, né, como se tornou aí um sucesso e várias pessoas fazendo streaming aí de vídeos, né? Enfim, e na época surgiu o Spring Reactive. Isso foi uma coisa, pô, eu vou estudar, né? A empresa que eu trabalho também estava adotando um grande caso, pra- que era um sistema de pagamentos utilizando o Spring Reactive também, que naquele caso fazia o total sentido para aquele caso de uso, né? Mas até hoje foi o único caso de uso que eu vi que aquilo lá era realmente meio que útil, né? E dei palestras sobre isso naquela época e hoje meio que deixei meio por fora, porque quando você coloca uma coisa em produção, às vezes, que é um hype, você vê às vezes que se você não aplica aquilo para o caso de uso correto, você está dando basicamente um tiro no pé. E eu já dei vários tiros no pé aí durante a minha carreira em relação a colocar coisas que você vê por aí, né? E a única forma. É meio errado falar isso, né? Mas às vezes a única forma que você tem realmente de ter experiência é realmente testando isso, colocando isso nos seus projetos e ver aquilo que dá. E depois de um tempo que isso está em produção, é que você realmente vai aprender qual que é a consequência daquilo, né? Se é a longo prazo. E software, a gente sempre vê as coisas em relação a longo prazo, tá? Não é colocou em produção hoje, semana que vem tá funcionando maravilha. Então, né? Você tem que ver daqui a 1, 2 anos como que aquilo lá realmente se comporta. E meio que ficou, né? Ficou meio assim, você não vê muitas pessoas assim falando sobre adoção. Tanto que agora, nessa última versão que o Java lançou, acho que foi o Java 19, eles lançaram caiu. Pronto, foi. Eu tô ainda? Ah, tá. Tá aqui. Eles lançaram as threads virtuais agora, que isso é uma coisa fenomenal. E justamente para poder suprir essa necessidade que a gente tinha antes com o Spring Reactive. Então, assim, esse projeto, não vou dizer que meio que matou o Spring Reactive, né? Mas já vai abrir um leque de possibilidades agora para a gente conseguir fazer várias coisas com o Spring MVC aí, velho de guerra, que a gente está utilizando aí mais de uma década, e fazer a mesma coisa e conseguir escalar a níveis absurdos aí, da mesma forma que você tinha né, de forma reativa. Então, assim, eu perdi o que eu tava falando. Era isso mesmo? Essa era a Não, pergunta? não, é exatamente isso. Aí a ideia é como é que você faz para tipo entender dentro do mercado que você está utilizando isso. Tipo, eu vou, por exemplo, Quarkus, um exemplo, tá? Digamos que é uma coisa nova. Você, pô, eu vou investir aqui o meu tempo no Quarkus porque eu acho que ele vai ser uma coisa legal. Como é que você consegue, como eu falei antes, você não consegue garantir a assertividade 100% daquilo, mas como é que você verifica disso? Assim, porque tem horas que, por exemplo, eu falo de mim, né? Eu sou desenvolvedor, eu trabalho com Java e Angular, né? É a minha base ali. Mas, por exemplo, chegou um momento em que eu falei, eu quero começar a estudar Go. Então é uma linguagem que hoje eu venho estudando bastante.
Mas a gente faz meio que uma aposta, né? Acho que você vai entender sobre isso. A gente meio que aposta um pouco naquela linguagem, a gente vê os estudos de caso, empresas grandes que utilizam, pelo menos é a forma que eu avalio. Não é? Então, eu sempre tento ver, poxa, quem é que usa essa linguagem? Uhum. Como é que está o público? Eu chego lá no LinkedIn, coloco lá quantidade de vagas para essa linguagem. Hoje eu estou aqui na Europa, mas eu coloco para ver como é que está aqui na Europa a quantidade de vagas. E como é que você faz? Como seria a sua forma de verificar isso? É exatamente isso mesmo. Eu fico vendo, às vezes, vagas de emprego, ou até mesmo na empresa que eu trabalho, quando o pessoal vai fazer projeto novo ou criar times novos, o que eles estão querendo utilizar. E em outros sites de emprego também, LinkedIn, você consegue ver, tem Cato, tem. Enfim, tem vários sites, né, que você entra, vê por exemplo, Java e Angular, o que o pessoal está utilizando bastante e ver o nível da adoção e se vale a pena realmente estudar. Assim, apesar de ter o meu ficar meio em cima do muro também, eu tenho que, para mim, conhecimento também nunca é demais. Só que, às vezes, tem que dosar a questão da ferramenta nova que você vai aprender, né? Você vai lá, faz um Hello World, dependendo do que for, né? Sei lá, faz um crudezinho, vê como é que aquilo lá poderia se comportar ou não, né? Faz uma prova de conceito. E depois você realmente analisa se vale a pena você investir mais o seu tempo naquilo ou se você simplesmente deixa para lá, né? Foi um projeto, um exemplo legal que você fez e deixa para lá. Eu fiz isso com blockchain, eu trabalhei com blockchain por 6 meses. Eu achei muito Nossa, legal até hoje. corajosa. Até hoje eu acho muito legal a tecnologia, só que assim, para existem casos de usos específicos que você consegue aplicar isso para você, vai ser um caso de sucesso. Mas como eu trabalho, por exemplo, no ramo financeiro, né, para os casos que a gente estava querendo aplicar, tá um pouco longe ainda de ser uma ferramenta, né, uma estratégia ideal, e você acaba indo por outros caminhos aí, e foi uma coisa que eu achei bacana, aprendi bastante sobre, né, durante a experiência, mas hoje não seria algo que eu investiria mais o meu tempo devido à minha experiência. Não que você não precisa estudar, tá, gente? Eu tô falando, isso é uma coisa muito pessoal. Talvez você estude, ache isso bacana. Ainda existem oportunidades de empregos aí, né, para quem para virar dev blockchain. Mas para o meu caso em específico, foi uma coisa que eu meio que deixei de lado. Talvez no futuro, né, a gente pode ver de novo, mas enfim, tem várias variáveis aí. Tá no mudo. Desculpa. Deixa eu ir para a pergunta do pessoal agora. O Vitor mandou um aqui, ali, falando que não está podendo abrir o microfone, né? Mas ele queria agradecer a você pelo exemplo que você está sendo para ele e para todo mundo aqui. E ele queria perguntar sobre conseguir o primeiro emprego em uma transição diária. O mercado de trabalho está aceitando fácil essa transição? Pois ele vê que muitas vagas iniciais exigem muito conhecimento, principalmente faculdade, eles pedem faculdade. Como aqueles que desejam migrar de área sem uma faculdade podem concorrer ao mercado? Eu posso responder isso só da minha visão, que eu não me formei, né? Eu não tenho uma formação ainda, eu tranquei a faculdade na época, hoje eu trabalho para fora do país. E eu acho que a questão da faculdade era importante, eu sempre digo isso. Eu acho que a faculdade ela dá um horizonte e pessoas com que você pode falar e também ajuda muito em relação a vistos quando você vai precisar. Mas eu não digo que ela é decisiva, né? Tipo, você tem que ter para você conseguir de fato algo dentro da área. Mas aí eu também queria ouvir um pouquinho aí de você, Eloy, qual é a sua visão sobre isso? Essa questão da faculdade, uma coisa que eu sempre falo é, se você tem a oportunidade de investir tempo e dinheiro numa faculdade, faça. Você nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe como que as coisas vão ser. E principalmente se você tem esse desejo de se mudar, isso ajuda pra caramba, tá? Então, isso é uma coisa aí, enfim, para se pensar um pouquinho e ver se vale a pena ou não. Principalmente para quem tá começando, uma coisa que ajuda muito,
O mais difícil, essa realmente é a parte do desafio, é você conseguir achar uma empresa que está aceitando o currículo de pessoas, por exemplo, sem faculdade. Ou se você tem, dependendo né, da idade que você tem e de qual que é o momento da sua vida que você está fazendo essa transição, às vezes a empresa só quer qualquer faculdade, não necessariamente a faculdade de computação, e você consegue também o emprego. Mas você começar a fazer. Você precisa montar um currículo, e esse currículo você precisa mostrar que você tem certa experiência com aquilo. Isso vai depender também da região onde que você está e do tipo de empresa que você também está aplicando. Então, tem empresas hoje que, para passar pelo, pelo processo seletivo, você precisa fazer aqueles sites como HackerRank, por exemplo, né? Que você faz aqueles Sim. testes e depois passa por uma entrevista e assim vai. Então, existem livros que você pode ler para te ajudar no processo, para ver como que essas empresas acabam se comportando durante o processo seletivo. Uma dica é você construir o seu próprio portfólio, de fazer os seus projetos de exemplo, né? Eu acho bacana que a Lura sempre tem esses desafios ali, que faz a LuraFlix, né? Com uma tecnologia diferente e Sim. tal. Então, você pode utilizar essas iniciativas para começar a fazer o seu portfólio. Esse projeto que você está desenvolvendo do LuraFlix, seja com Java, React, JavaScript, qualquer outra tecnologia, já pode ajudar nisso. Outra coisa que você pode fazer como iniciante, principalmente para dar o primeiro pontapé, é certificação, tá? Então, assim, tem algumas certificações que podem ajudar bastante. Claro que essa minha visão sobre certificação é um pouco meio controversa, né? Para mim, a certificação acaba provando que você sabe aquilo, né? Sabe passar numa prova de múltiplas escolhas, e que você estudou aquele assunto, não necessariamente que você consegue aplicar aquilo, mas para aquele pontapé inicial pode ser também um diferencial. E a gente tem certificação aí, né? Acho que Java tem certificação, a área de cloud tem certificações também que você pode tentar utilizar, né? Porque depende tudo também da pessoa que está analisando o currículo. Tem pessoas na empresa que eu trabalho que, quando eles veem certificação, o olho brilha, né? Se eu pego um currículo que eu estou pegando uma pessoa sênior, por exemplo, e de novo, isso é uma coisa muito pessoal. Se eu pego o currículo de uma pessoa sênior, eu vou olhar mais a experiência. Tem certificação, se não tem certificação, se tem faculdade, não tem, para mim pouco importa. Eu vou ver a experiência e se a pessoa está apta para poder fazer aquelas atividades, né, da vaga de emprego que eu estou abrindo. Mas, enfim, depende muito aí da empresa. Outra coisa que pode ajudar também, principalmente para a área de transição, é você participar de eventos. Se na cidade que você mora tem algum meetup é uma oportunidade muito boa, porque tem pessoas que são donas de empresas ou pessoas que estão procurando também, né, talento, também tentando atrair talento, que vão nesses meetups. Então, essa pode ser uma forma também bacana de você começar a fazer o seu networking e a pessoa poder te indicar. E vou dar um exemplo que a minha primeira oportunidade, que foi no caso do estágio, foi com a coordenação da escola. Então, a faculdade que eu estudava é que me ajudou a conseguir. Só que o meu primeiro emprego mesmo, assim, com carteira assinada, tudo, isso foi com uma outra pessoa que eu conheci durante. Eu fui monitora de algoritmos, estrutura de dados na faculdade também. E uma outra pessoa também que dava monitoria, a gente conversando, né? Não tinha pessoas vindo tirar dúvida, a gente começava a bater papo. E aí a empresa que essa pessoa trabalhava estava contratando, e foi assim que eu consegui também a oportunidade. Então, começar a construir o seu networking também para poder ajudar. E isso vale para todo mundo, tá? Não apenas para quem está iniciando, mas para quem também aí já tem alguns anos de estrada. E além disso, o Hackathon também, né? Hackathons são bem legais para poder ajudar nisso. E só pegando um pedacinho ali, porque ele tinha falado, conseguir o primeiro emprego, fazer uma transição de carreira. Você acha que o mercado ele está aceitando fácil essa transição de carreira das pessoas? O que é que você acha?
Tem bastante, tem muitas pessoas fazendo transição ainda, tá? Eu posso responder muito melhor essa pergunta daqui a um ano, que meu marido vai fazer a transição de carreira. Aí a gente vai ver como é que vai ser a Da área de forma turismo para desenvolvimento. Aí, de vamos turismo chamar ele para fazer um parece. podcast lá no Scuba. Mas O Meirelles. Desculpa, pode falar. uma coisa que as pessoas, que o pessoal às vezes fica com medo, que quando você está fazendo transição de carreira, você não está começando do zero, né? Toda a bagagem. Isso é uma coisa que eu acho legal da área de TI. Porque você pode trabalhar com TI, mas, por exemplo, as indústrias que eu já passei por logística, eu já passei por saúde e agora na área financeira, no ramo financeiro. Mas você acaba aprendendo também e ganhando conhecimento sobre essas áreas, né? Então, dependendo com que você trabalha, pode ser que você consiga trabalhar na área de TI focado na indústria que você já está. Então, né, isso é sempre legal levar em consideração. Sim. Uma pergunta. Claro, deixa eu só complementar uma coisa aqui, que de transição, no meu caso, eu era bancário, né? E eu tive muito medo de mudar de carreira, porque a gente sabe que quando a gente muda, a gente já está num patamar, já tem o nosso salário, já tem um certo ali de conforto, enfim, tem que ir para se arriscar numa nova carreira. Então, isso para mim foi bem difícil, essa decisão, mas é aquela coisa, a gente mete a cara e faz, e graças a Deus. E uma coisa que você falou, a primeira empresa que eu trabalhei era no ramo de saúde. E só pegando ali, é uma coisa que eu sempre falo também, regras de negócio, né? É o que você disse, você passou aí por vários pontos e você leva essa regra de negócio, que é algo que você só vai ter, você só tem trabalhando, não tem outro jeito, não tem como você estudar, trabalhando na área. E na primeira empresa na área de saúde que eu trabalhei, era tipo, eu odiava, achava muito chato, não entendia nada. A parte de suprimentos, nossa, era horrível. E daí eu fui para uma fintech, depois fui para o banco, tudinho. E daí eu me senti muito mais à vontade porque eu já tinha o know-how, né, o conhecimento da área, e era bem legal. E deixa eu só pegar, o Fern, ele quer perguntar um negócio, mas o Fern, deixa eu só perguntar uma coisinha aqui que tá no chat já há um tempinho, e eu abro para te perguntar. O Meirelles, ele perguntou como é que você lida com a frustração. Acho que você tem respondido direitinho isso, mas sendo mais direto, né? Tipo, como você lida com as frustrações aí do trabalho, dia a dia, enfim. Eu tenho duas fases com frustrações. Às vezes eu dou uma sumida. Eu sou o tipo de pessoa que eu fico muito na minha quando eu tô muito frustrada. E eu meio que me isolo. E isso quando eu tô naquele ponto meio quase no fundo do poço, sabe? Então, essa é uma das coisas que eu faço. E depois de um tempo acaba, né? Acaba tirando a minha mente do assunto, com que eu tô frustrada. E vou fazer outras coisas. Tento fazer coisas que me agradam, né? E eu gosto muito de cozinhar também. Então, principalmente quando eu tô muito estressada no trabalho, eu vou pra cozinha e começo a cozinhar que nem uma louca. Começo a fazer bolo, começo a fazer torta. E você tem que achar uma válvula de escape, né? Alguma coisa que você gosta de fazer. E recentemente também eu comecei a andar mais, né? Eu tô fazendo corridas de 5K, fiz o meu primeiro 10 quilômetros agora, no, mais cedo no mês. E a gente tá caminhando assim, né, nisso. Você acha uma válvula de escape, alguma coisa que, que te faça feliz para você conseguir lidar com isso, né? E depois você revê, talvez quando você tá menos triste, menos frustrado com aquilo lá, você volta, né, revisita o tema e aí você toma uma decisão e bola pra frente. Legal. Cozinhar é muito bom, eu gosto muito de cozinhar também, é uma arte. Quando você vai morar sozinho, você aprende a fazer o miojo, vai pro miojo gourmet, que é o miojo com ovo e requeijão, aí depois você aprende a fazer macarrão, aí depois você vai aprendendo a fazer novos pratos e você vai evoluindo. Basicamente é isso. Exatamente. Deixa eu ver outra pergunta aqui, o Gustavo. Na verdade, deixa eu abrir pro Ferne. O Ferne ia perguntar alguma coisa, né, Ferne? Pergunta aí que daí eu volto pras perguntas aqui em texto. Pode falar. Essa é uma pergunta para os dois. Dicas para teste técnico de hacker rank, esse tipo de coisa.
é algo que eu pego com o tempo? Porque são muito específicos. Pelo menos os que eu recebi, né? Eu sou PCD e eu queria saber também um pouco do mercado de PCD. Legal. Leiane? Sobre os sites, tem o HackerRank, tem um novo agora que muitas empresas, principalmente na gringa, tá utilizando, que é o Lead Coding Coach. Game. Tem o Lead Code e o Coding Game. Aqui na Europa É. usam bastante o Coding Game. Usam muito. Aqui nos Estados Unidos estão usando bastante o Lead Code também. Eu não sei se o HackerRank ainda é o mais hype ou se esses dois já estão meio que virando o top 1 agora. Mas isso é os que estão aí. Esses sites acabam testando muito o seu conhecimento sobre algoritmo. Tá? E não tem jeito. Para esse tipo esses problemas que eles acabam passando, é estudar algoritmo e muita prática. Né? Quando eu estava na faculdade, a gente fazia maratona de programação. E tem vários algoritmos da maratona de programação. Existe também, né, os sites online para você treinar para esse tipo de competição. Mas são algoritmos muito parecidos com o que a gente vê hoje nesses sites. E assim, depois de tanto tempo que você começa a praticar, você começa a perceber o tipo de problema e qual algoritmo você consegue aplicar para aquele tipo de problema. A padronização, né? Exatamente. Você vai percebendo qual que é o tema ali por trás, né? Porque esses algoritmos, eles são, muitos deles, né, principalmente para essa uma primeira fase de um processo seletivo, geralmente quando o tipo de entrada vai ser mais ou menos no mesmo formato, né, e você tem aquela determinada saída, só que para essa entrada e o que o algoritmo precisa fazer para a saída esperada, você consegue ir vendo quais são os temas em comuns desses problemas diferentes. Geralmente a mesma coisa, o pessoal só vai mudar, né? É igual quando você vai fazer um CRUD, ó, esse CRUD aqui agora nós vamos fazer um to-do, ou nós vamos fazer uma lista de compras, né? É sempre aquele mais ou menos o mesmo, a temática, a forma é a mesma, né? Mas a temática é um pouquinho diferente. Mas é mais ou menos assim. E tem livros sobre isso também. Tem acho que o nome do livro é Cracking Tem the algum Code cracker, Interview. Cracking the Code, que ele ensina você a fazer para multinacionais, Google, Microsoft e tal. É muito bom esse livro. Qual o Esse nome? livro é excelente. Cracking the Code, deixa eu ver se eu acho aqui ele. É Cracking the Code, eu acho que é assim. É Cracking the Code Interview, alguma coisa. É algo assim. Infelizmente, acho que esse livro não tem a tradução dele para o português, só tem ele em inglês. Mas é excelente. E um outro livro que às vezes eu recomendo, é nem voltado muito para a área técnica, eu sempre falo dele, é o Programador Pragmático. É muito bom esse livro, eu recomendo Excelente. demais. É excelente esse livro. E se vocês conseguirem pegar a nova versão dele, que está em inglês, ela não está traduzida, mas ele vale muito a pena. É um livro que dá muitas dicas e coisas do dia a dia mesmo. Bom, deixa eu ir para a pergunta do Pedrão. Ele falou aqui algumas coisas em relação à faculdade, né? Que ele diz que a faculdade, muitas pessoas falam que a faculdade não te prepara para o mercado. E o que você acha sobre isso? É mais recomendável fazer faculdade antes ou depois de entrar na área? Ele gostaria de ouvir a tua opinião. Exatamente. Faculdade não te prepara para o mercado e esse também não é o papel da faculdade. Então, assim, a gente tem que alinhar muito bem a expectativa em relação a isso, né? Nenhuma faculdade, independente da área que você trabalhe, vai te preparar para o mercado. Tá? O que a faculdade faz é te ensinar os conceitos, deveria, né? Deveria te ensinar a fazer a pesquisa, ensinar você a estudar, vai te ajudar a começar a construir o seu networking. Isso a gente começa a fazer também durante a faculdade, em como você, por exemplo, escrever muito bem um e-mail, se comunicar, e os conceitos também de algoritmos, engenharia de software aí que a gente acaba aprendendo. Então, você consegue ver um pouquinho, né, de várias áreas diferentes que existem no mundo da computação para te dar uma ideia, para depois você escolher algo que você quer focar, e aí sim você vai começar a aprender mais sobre aquilo lá.
né? Mas a faculdade vai te dar um pensamento mais crítico para depois você realmente aprender a fazer ali o mão na massa, tá? Mesma coisa quando você faz uma faculdade de medicina, você vai aprender os 200 mil termos que existem sobre o corpo humano, né? As 1000 drogas diferentes que existem e como utilizar, né? Qual medicamento você usa para qual tipo de sintoma. Só que o que realmente vai te... Quando você vai conversar com uma pessoa que é paciente, vai ficar um pouco desconexo. Você tem aquele conhecimento, mas você não sabe realmente aplicar aquilo no dia a dia de trabalho, mas o seu conhecimento está lá. Às vezes você precisa refinar um pouco mais para conseguir, se a pessoa falar, eu tô com tosse, dor de garganta, não sei o que lá, você fala, isso pode ser um resfriado, então eu vou te passar aqui, sei lá, um remédio para Não sou médica, tá, gente? Tô tirando essas coisas aí de mim, enfim. Mas é basicamente isso, né? Que seria o papel da faculdade. É por isso que é importante, né, a gente ter o que realmente ajuda a preparar para o mercado de trabalho, falando aí da parte acadêmica, seria uma vaga de estágio, onde você vai tentar pegar Vou falar da parte de desenvolvimento, né? Para quem vai se tornar uma pessoa que vai desenvolver. Você vai pegar todo aquele conhecimento de algoritmos, estrutura de dados, de engenharia de software, de empreendedorismo que você aprendeu durante a faculdade, e vai começar a aplicar aquilo lá pouco a pouco, né? Eu, quando comecei meu estágio, eu não sabia absolutamente nada, né? Não sabia o que era banco de dados, não sabia fazer um select numa tabela, não sabia o que era controle de versão, isso tudo fui aprendendo durante o estágio. Então, pegando ali o dia a dia realmente de como que era fazer a parte de entregar projetos, né? Foi que você vai aprendendo, vai começando a dar os primeiros passos. Legal. O Carlos não, o Lucas Pereira, ele fez uma pergunta muito boa que é divisor de águas até para mim, que ele fala assim, tem problema em estudar algoritmos com português estruturado no Visual, Gui? Eu sempre falo que é mais interessante lógica de programação, é muito melhor você aprender, de fato, não confundindo com linguagem de programação, porque você cria vícios de linguagem e que isso atrapalha bastante. Essa é a minha visão. Gostaria de ouvir a da Loiane também. É a mesma. E eu acabei de testar isso, que meu marido agora virou... Olha, tá usando o marido de cobaia. O marido é cobaia da Loiane agora. Ele acabou de estudar lógica de programação mesmo, então o foco dele foi aprender o que é uma variável, o que é um if, um else, um laço, vetor e etc e tal. E agora que ele começou a estudar uma linguagem de programação, e eu estava conversando com ele falou assim, realmente foi muito mais fácil eu ter estudado antes a parte de algoritmos mesmo, não algoritmos, né, mas a parte da sintaxe básica de lógica de programação, para agora ele está focando porque quando você vai aprender uma linguagem, você tem bibliotecas que você tem que importar, você tem um formato de programa dependendo da linguagem que você vai fazer, né? Então são vários conceitos que não necessariamente são lógica de programação, mas que são específicos da linguagem. Ou, por exemplo, Python, que você pega uma linguagem onde você tem que identar tudo bonitinho, diferente de você pegar, por exemplo, um Java C, onde você pode utilizar ali as chaves, né? Pode ficar um pouquinho meio torto, não vai estar bonito, mas funciona o programa. Enfim, é interessante. Se você tiver a oportunidade de conseguir separar as duas coisas, acaba ajudando bastante depois para você aprender outras coisas. Exatamente, é uma coisa que quando eu dava aula, eu falava, a lógica, ela independe da linguagem. Uhum. Então, se você vai aprender o que é um se, o que é um para, né, que a gente fala um para, o que seria o for, você entender o conceito daquilo, cara, você pode fazer, isso vai ser a mesma coisa em qualquer linguagem, isso ninguém nunca vai te tirar. Então, aí as pessoas, eles vão lá para o JavaScript, por exemplo, ou para o Python, seja lá para onde for, ele pega a sintaxe, né? Então eles acabam pegando a sintaxe e pensam que a sintaxe vai ser a mesma em outros lugares, é completamente diferente. Então, por isso que eu sempre falo, quer aprender lógica de programação mesmo, Portugal, vai para um Visual, enfim, e outras coisas. Eu vou pegar uma parte ali, não tinha mais perguntas aqui no texto, mas eu vou pegar uma parte que o Ferren tinha falado, ele falou que era PCD, e como é que você acha dentro do mercado essa parte de desenvolvedores com PCD e tal, como é que tá aí sua visão dentro do mercado sobre isso?
Acho que isso é uma coisa assim, precisa ainda ter mais desenvolvimento nisso, né? As empresas, acho que elas estão começando a caminhar em relação a isso ainda, mas é muito. Eu acho que a gente está muito. Se for pegar em tudo que precisa ser feito em relação a isso, assim, né? Porque até mesmo para vagas que a gente está vendo por aí, geralmente as pessoas elas adicionam o próprio flag na vaga em si, né? Mas é questão de da educação mesmo das empresas para conseguir absorver esses profissionais também. Legal. E alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa? Eu posso continuar aqui a conversa? E tem algo? Nada? Tá. E, Loiane, me fala agora, pegando esses. Aí tem mais uns 15 minutinhos. O que é que você daria, né? Eu acho que aqui todo mundo aqui, a grande maioria ainda são alunos, são pessoas que estão na migração de carreira, são pessoas novas na área. Você já falou bastante também, mas quais seriam as tuas principais dicas para quem está realmente começando, para quem quer a sua primeira carreira, o que é que ele faz? Porque a gente vê que, a gente brinca que hoje o mercado, ele tem muita vaga, de fato ele tem, mas a gente vê que por conta dessa nova migração, especialmente depois da pandemia, ou durante a pandemia, a parte para júniors, a gente vê que realmente tem muito júnior, tem muita gente, então eles realmente têm que se destacar um pouco mais para esse tipo de vaga. Quais são suas dicas sobre isso? E após isso, vamos ver a parte do, se tiver tempo, né? Como é que foi o teu processo internacional para você hoje estar aí nos Estados Unidos? Sobre você começar, foi aquilo que eu meio que mencionei antes, né? Vai montando o seu portfólio. De alguma forma, você precisa se diferenciar de outras pessoas que já estão no mercado também, concorrendo para a mesma vaga que você. Então, o que é que você consegue trazer de diferente das outras pessoas para aquela vaga? Geralmente, se você aplicar para uma vaga, a questão de experiência vai ser basicamente a mesma entre todo mundo, né? Mas o que que te torna mais especial? O que que faz o seu currículo se destacar um pouco mais? Essa parte do currículo é importante porque quando você pega você recebe vários currículos assim, né? Por exemplo, quando eu posto vaga, eu recebo um PDF que tem vários currículos ali, tudo, não é nem currículo separado, não, é um PDF enorme que o RH envia, com vários currículos que eles acham que se enquadram naquela vaga. Então, aí, geralmente, você vai analisando os currículos para falar, esse aqui é legal, vamos chamar para uma entrevista, esse currículo também vale a pena chamar para uma entrevista, né? Então, o que exatamente vai fazer você se destacar? E uma coisa é legal, que a gente não tem esse costume de fazer isso no Brasil, mas isso é uma coisa que aqui nos Estados Unidos eles fazem muito. O que a gente faz no Brasil? A gente faz o nosso currículo, e é aquele currículo que fica ali no seu computador, no seu Google Docs, e quando tem uma vaga de emprego nova, você vai lá, pega aquele currículo, exporta para PDF, tá? Viu, gente? Ponto .doc não, por favor. Exporta aquilo para PDF e manda, se cadastra na vaga, né? E aqui nos Estados Unidos, o que eles fazem muito é formatar o currículo para aquela vaga em especial. Então, isso é uma coisa que pode te ajudar bastante. Você sabe, sei lá, você sabe Angular e você sabe Java, mas a vaga é para Java. Então, você vai pegar aquele currículo e vai dar mais destaques para os seus conhecimentos Java. O seu conhecimento Angular vai ficar ali secundário. E isso pode ser algo que vai ser um adicional, vai ser uma coisa que você pode ajudar como destaque. Olha, mas além de saber Java, eu também consigo dar meus pulos no front-end. Então, se o seu naquela empresa, apesar de estarem contratando para Java, mas tiver um front-end em React, em Vue, em Angular, qualquer coisa, e sabe aquela mudança de, esse campo aqui é de 10 caracteres, agora vai passar para 15, né? Então, é uma coisinha pequenininha que você precisa mexer ali no front-end, você vai conseguir fazer a parte toda. Então, isso é uma coisa que pode ajudar também a formatar o seu currículo para aquela vaga em específico, para você conseguir dar o destaque
para os seus conhecimentos específicos para aquela vaga. Isso, essa foi a primeira Legal. pergunta, né? Isso. Deixa eu só pegar numa pergunta aqui que ele tinha falado, eu acho que eu não tinha visto essa pergunta do Gustavo, que ele falou assim, sobre a migração de área, como faz para mudar para uma área de gestão sem ter experiência com gestão e sem a oportunidade da primeira vaga? Então, eu passei para a área de gestão também. Hoje eu trabalho mais com a área de gestão do que codando em si, mas eu ainda preciso ter meu pezinho técnico, né? Porque a gente precisa tomar as decisões, precisa ter esse Sim. conhecimento também. Mas foi uma coisa que aconteceu. É muito mais fácil, às vezes, você achar isso dentro da empresa que você trabalha. Porque existem movimentos que você consegue fazer diferentes, né? Você pode fazer um movimento para cima, que é, no caso, receber a promoção, mas você também consegue fazer movimentos horizontais. E às vezes a própria empresa que você trabalha estão querendo contratar um gerente para um outro projeto, uma outra área, talvez você pode, né? Poxa, já estou aqui na empresa, já conheço os processos, tudo, já sei, né? Já estou bem familiar como as coisas funcionam, né? Me dá essa chance aí para ver. Ou começar também com outra pessoa meio que te mentorando, né? Ficar ali debaixo da asa de outra pessoa para te ajudar a dar os primeiros passos. Mas geralmente essas coisas, quando acabam acontecendo, você vai aprendendo tudo ali no dia a dia. E aí depois Pois você. é. Ou você busca, né, treinamentos e vai lendo livros também sobre o assunto aí em paralelo para te ajudar. A questão da gestão é muita coisa realmente do dia a dia, do tempo dentro de uma empresa, o conhecimento da regra de negócio do produto que você trabalha, tem várias variáveis aí para você conseguir chegar num cargo de gestão. Deixa eu te perguntar então, temos um tempinho ainda, como foi teu processo internacional? Conta pra gente. Tu fosse Então, pro Hacker gente, Rank? eu fiz o caminho mais longo possível que uma pessoa pode fazer. Eita, conta. Meu marido, por ser da área de turismo, a gente teve a oportunidade de viajar um pouco, né? Pelas as facilidades, as passagens grátis que ele tinha. Olha, Então a usando gente o marido. começou, então a gente começou a viajar, né, para fora e viajar é uma coisa muito bacana, porque assim abre muito a sua mente, né? Às vezes você fica presa naquele seu mundinho e pensa que aquilo lá só que existe, mas, né, o mundo é muito grande, tem várias pessoas que pensam diferente de você, que vivem uma vida bem diferente de você, enfim. E a gente gostou, né, de ver aquele que era diferente e a gente queria aquele diferente pra gente também. Então, a gente pesquisou bastante e eu comecei a mandar currículo que nem uma doida, sabe? Literalmente atirando para quanto é lado e para vários países, várias empresas, vários tudo mesmo, né? Fiz várias entrevistas de emprego também. Só que uma coisa muito importante para quem está buscando uma vaga para fora é não fique assim maravilhada com fazer a conversão. Porque se você tá numa vaga de estágio. Vou dar só um exemplo, né? Você tá numa vaga de estágio e alguém te oferece, por exemplo, 1.000 euros para trabalhar na Europa, você tá caindo numa baita de uma cilada, porque 1.000 euros mal vai dar para você pagar o teu aluguel ali, né? Bem Então, isso. exatamente, mesma coisa com dólar, né? O pessoal pensa que tem uns salários exorbitantes ali, por exemplo, o pessoal da Califórnia tá ganhando 10 mil dólares por mês, mas tá pagando 6 mil por aluguel de um apartamentozinho, uma kitnet de um quarto. Então, custo de vida é uma coisa também que você tem que pesquisar muito sobre o local para ver se você não está caindo numa furada. E acreditem, tem muita vaga oferecendo furada, porque, né, as pessoas querem contratar de forma um pouco mais barata, né? E a gente que está meio desesperado para sair, está aceitando qualquer coisa. Então, tem que ter muito cuidado Pois com é. isso. É, E eu falo mais da Europa porque aqui, por exemplo, as pessoas às vezes confundem um pouco, né? E tem muita relação de custo de vida do país.
Então, foi uma coisa que até conversei quando eu conversei com o pessoal, eu falei assim, cara, 1.000 euros, por exemplo, aqui em Portugal, é completamente diferente de 1.000 euros na Alemanha. Completamente diferente. Aí muita gente fala, porque Portugal, menor salário, papapá, mas não pega a questão do custo de vida e tal. Então, por exemplo, com 1.000 euros não é um salário alto e não é isso que a gente recebe aqui, a gente recebe mais do que isso aqui em Portugal. Mas com 1.000 euros você consegue pagar um apartamento, consegue pagar umas contas, você não vai luxar, você fica meio apertadinho ainda, mas você consegue. 1.000 euros na Alemanha, você não paga um kitnet. Um kitnet na Alemanha é 1.500, 1.800 euros. Então é completamente diferente. Então é legal. Eu sempre indico que as pessoas conversem. Você tem amigos ou profissionais que são de fora do país. Uma coisa que eu fazia muito, até quando eu vou para vagas de emprego no Brasil. Eu me candidatava no LinkedIn, eu adicionava a pessoa no LinkedIn e conversava com a pessoa. Aí eu falava, olha, eu tô me candidatando para uma vaga nessa empresa aqui e tal. Como é a empresa? O que é que você acha da empresa? Como é viver aí fora? Era uma coisa que eu fazia muito, então nunca tenho medo de perguntar ou adicionar pessoas no LinkedIn. Eu adicionava e perguntava. E quando eu vim para aqui, eu adicionei pessoas daqui, perguntei como era a empresa que eu estava vindo, o que a pessoa achava dessa empresa, como era o custo de vida aqui para ela, assim, que daria para uma pessoa vir, tudinho, enfim, se você tem filhos, não tem. Então, eu faço muito isso. É uma dica que eu sempre dou. Essa dica é maravilhosa. O pessoal botou aí também, ó, pesquisa no YouTube sobre os países. Exatamente isso. E já vou falar aí nesse caos que eu tô contando pra você. Eu tenho meio medo do YouTube às vezes, porque tem uns vídeos que o cara chega assim e fala: eu recebo 200 euros, eu pago, tipo, como é que ele bota o vídeo? Tipo assim, vivendo um mês com 500 euros na Alemanha, sabe? Tipo assim, aí você olha, aí o cara aí engana muito a pessoa, né? A pessoa diz, meu Deus, com 500 euros eu consigo, sei lá, viver numa mansão lá na Alemanha e tal, e não sei o que. E tem que ter muito cuidado com isso. E a realidade ela é muito diferente, sabe? Então, eu normalmente prefiro adicionar pessoas da área que trabalham na mesma área que eu converso com as pessoas. E já teve vagas que eu me inscrevi que eu ia conversar com a pessoa e a pessoa metia o pau na empresa, né? Tava no LinkedIn mesmo, metia pau na empresa. Aí eu, peraí, calma, vou adicionar outra pessoa e vou conversar. Aí a outra pessoa também metia pau na empresa. Eu disse, aí, 3 pessoas tá falando que a empresa é assim, mano, peraí, calma. Então tem alguma coisa errada. Então, é importante isso aí. Exatamente. Então, eu fiz isso, só que chegava no final, às vezes, para poder receber a proposta, não era aquela proposta que eu recebia a proposta, aí eu ia pesquisar sobre o custo de vida, e eu falava, caramba, mano, isso aqui vai passar muito apertado, né? E tem uma outra coisa também, né, igual você mencionou, você tem que ver também se você é uma pessoa que tá solteiro, ou se você é uma pessoa casada, se você tem filhos também, isso tudo vai influenciar. E são 3 tipos de perfis diferentes, que são 3 tipos de mudança que você vai fazer que são completamente diferentes. Né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é casada, para muitos desses países, se você migrar para o trabalho, somente a pessoa que está indo como titular do visto de trabalho é que vai poder trabalhar. Não é em todo país que o seu parceiro ou sua parceira vai poder trabalhar. Se você tem filhos também, você tem que colocar aí o custo de vida. Tem países em que o custo de vida vai ser um pouquinho mais alto, tem países que vai ser, né, que você vai conseguir escola gratuita, vai ter plano de saúde gratuito, tem países que vai ter que tirar isso do seu bolso. Então, todos esses pequenos detalhes a gente precisa, né, vai precisar analisar. E todas as propostas que eu estava recebendo não estava fazendo muito sentido para mim. E aí, já estava um tempo nessa empresa que eu trabalho, eu falei pro meu, né, durante uma revisão de performance, eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, eu tenho muita vontade de me mudar para os Estados Unidos, então se um dia tiver alguma oportunidade que vocês, né, vão contratar mais pessoas aí pro time, lembra de mim, eu gostaria de ser transferida. Eles aprovaram a ideia, né, e trabalho numa empresa grande, gente, então tudo demora muito tempo, né? Isso demorou quase 2 anos para poder acontecer entre conseguir aprovação para o orçamento, para começar realmente o processo né, o processo com os advogados para conseguir o visto de trabalho. Tem países que isso vai ter questão de 2 meses aí, então também tem essa questão. E aí foi assim, e foi a transferência,
o time que eu trabalho, boa parte das pessoas estão em Nova York, né? E a vaga que eles estavam abrindo era uma vaga aqui para Flórida. De novo, o salário de Nova York é muito diferente do salário da Flórida, né? É a mesma coisa você querer comparar São Paulo com o Espírito Santo. O padrão de Pois vida é é. diferente, o custo de vida é diferente, né? E o salário vai ser completamente diferente também. E eu comecei a pesquisar sobre o padrão de vida aqui na Flórida. Nunca tinha vindo para Flórida antes. Primeira vez que eu pisei na Flórida foi o dia que eu me mudei. Não, me mudei, não, né? Que vim para cá. E comecei a pesquisar sobre quanto que custava um aluguel de apartamento, né? Aí eu vi quais eram os sites de aluguel de apartamento que o pessoal usa. Tem 2 que são bem famosos. E comecei a ver mais ou menos ali perto do trabalho para ter uma noção de aluguel. Achei um canal no YouTube de um casal que se mudou. Eles estavam morando em Orlando, né? E de novo, eu fui para Tampa para trabalhar. Agora eu me mudei para Orlando também. Mas o custo de vida é diferente, os aluguéis são diferentes, mas pelo menos deu para ter uma ideia das cidades. E tem um vídeo aqui desse casal que eles começaram a listar tudo. Quanto que custa uma linha de telefone para 2, quanto que eles pagavam de TV a cabo, quanto que dava a energia deles, o quanto que eles pagam de água, o quanto que eles gastavam de comida, e eles fazem o vídeo no supermercado falando, é isso que a gente está comprando e é isso que está dando. Então você consegue ter uma ideia mais ou menos se vai bater, né, com o seu estilo ou não. E esse apartamento que a gente tem, a gente paga tanto de aluguel. Aí começou a fazer as contas, né? E aí quando eu recebi a oferta, eu fiz as contas para ver se valia a pena ou não, né? Vi também a questão do imposto de renda, é uma coisa que vocês também têm que pesquisar, quanto de imposto que vocês vão pagar no ano aí, né? E o quanto que vai realmente sobrar para você no mês para você pagar as contas e ver aquilo que você tem. Porque, de novo, é muito diferente. Você pegar um salário, por exemplo, de $10.000 nos Estados Unidos, Flórida, Nova York e Califórnia são completamente diferentes o quanto que você vai ter no final do mês para você gastar também em relação ao imposto de renda, né? Então, assim, são várias coisinhas que você tem que pesquisar. Depois de fazer essa pesquisa tudo, né? Não ia estar, meu Deus, tô esbanjando dinheiro, né? Mas era uma coisa que fazia sentido. E acabei vindo para cá, tô aqui até hoje. E uma coisa que eu brinco, né? A gente fala muito do Brasil que paga muito imposto, não sei o que e tal. É porque vocês não vieram pra fora. Porque meu amigo que sai do. Você olha o salário e diz, meu Deus, que salário. Quando chega no final do mês é quase 50% do teu salário vai embora só de imposto. Você é 48% aqui, né? Pelo menos aqui é 48%. Exatamente. 48% do teu salário some. E você diz assim, meu Deus, cadê meu dinheiro? Não era isso. Legal. Lô, a gente bateu o nosso tempo aqui. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a sua participação. Já falei isso antes para você. Como acho que todo mundo aqui é muito fã do seu trabalho, você é uma mulher incrível, a inspiração de verdade pra gente. E não invente de parar, porque se você parar já sabe, eu vou no WhatsApp, eu te irrito, eu vou no Twitter, eu vou te irritando todo dia até você voltar. Até você me bloquear no WhatsApp. Não me bloqueia, por favor. E basicamente, eu queria dar esse espaço para você, fazer o seu jabá aí, mostrar suas redes sociais, seus livros também, que eu até tinha comentado que chegou a nova tradução do seu livro. Parabéns. Obrigada. E vamos lá. Seu momento. É isso, pessoal. Quem quiser aí @Loiane, Twitter e Instagram. E tem um canal no YouTube também, só procurar por Loiane Groner, que tá lá. É basicamente isso. Estamos aí. Quem precisando, só chamar que a gente aparece. E é isso, pessoal. Gostaria novamente de agradecer a participação de todo mundo aqui nesses eventos que a gente tá fazendo aqui pela Lura, né? Então, toda a gente... sexta-feira a gente sempre está trazendo alguém aqui para conversar um pouco. Hoje foi essa ilustre pessoa aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigado, Loiane. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E vamos Obrigadão lá. aí. Até a próxima sexta-feira. Obrigado. Tchau.